Você não deixou de ser escravo, você só trocou de senhor. Porque há pessoas que querem viver com Jesus do jeito que bem entende, né? Não, você tem agora um Senhor que vai dirigir os seus passos, que vai coordenar a sua vida. Ou então você é um escravo fujão. E o escravo fujão no passado tinha os capitães do mato, que iam atrás dos escravos fugidos. Eu fico vendo hoje que muitos servos de Deus que estão fugindo de Deus, o capitão do mato é o diabo. Se você ler a história da escravatura e assistiu filmes, ou mesmo aquele seriado Raízes, ou mesmo esse 12 anos de escravidão, você vai entender um pouco como funciona quando o escravo fugia. Embora um período na humanidade nefasto, que Deus vai julgar, a escravidão pela cor, né? A pessoa tinha uma cor diferente do branco, era escravizado. Isso para você entender o que é ser escravo. Quando você muda de escravo, de senhor, você passou a ser escravo de Jesus. Só que ele vai te tratar diferente do senhor diabo com os seus escravos. Quando você era escravo do diabo, você dava vazão à tua ira, dava vazão aos teus desejos, você não tinha freio aos teus olhos, porque o escravo do diabo, ele é alimentado com os desejos do mundo. O escravo de Jesus é alimentado pela palavra, ele é alimentado pela presença do Espírito Santo. Ele não chicoteia você como o capitão do mato, não, ele cura as tuas feridas, ele derrama óleo sobre as tuas feridas do passado, ele cura você no presente. E ele diz aqui no texto o que ele ia fazer. Olha o versículo 1 até o 3, 1 ao 3. Eis o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em que tenho toda a minha alegria, tenho nele o meu espírito, e ele fará justiça às nações. Está dizendo o que Jesus vai fazer. Versículo 2: não usará de gritos, nem clamará, ou levantará a sua voz pelas ruas. Se você puder ler o 3, leia comigo todo mundo, leia. A cana ferida não quebrará, não apagará o pavio que fumega. Em verdade e fidelidade implementará a justiça. Não quebrará o caniço rachado, a cana trilhada. Não apagará o pavio que esfumaça, ou o pavio fumegante. Em verdade e fidelidade implementará a justiça. O interessante é que ele está colocando o que Jesus vai tratar e como ele vai tratar as pessoas. E ele usa uma figura de linguagem dizendo sobre uma planta. Ele está dizendo a cana trilhada ou a cana rachada, que é espécie de um junco, espécie de uma taboa. Quem conhece taboa sabe o que eu estou falando, não é? Ela parece uma salsicha, não é? E ela tem um caninho. Os jovens naquela época faziam flautas, faziam instrumentos de sopro. Os jovens naquela época de Isaías, eles faziam flautas, e algumas rachavam e jogavam fora, e ficavam jogadas no caminho. Quem conhece lamparina sabe o que ele está dizendo, o pavio que fumega. Ou seja, a lamparina nos interiores se usava querosene, se torcia um pano, se colocava num prato esmaltado e ateava-se fogo, e ficava a noite inteira acendendo aquele pavio, e de manhã ele ficava fumegando, ficava aquela borra subindo, não é? Então essas duas imagens eu quero que você guarde no seu coração. A cana trilhada, um instrumento que foi feito por uma criança que rachou e ele jogou no chão, e o pavio que fumega, o pavio que esfumaça, que apenas está saindo fumaça, que outrora estava aceso. Da mesma forma, aquele caniço outrora estava na boca de uma criança emitindo som. Isso me traz até uma poesia. Deus é tremendo, Ele fala com poesia com a gente. Deus ele quer que você contemple o belo.
Quando você vai ao ar livre, você vê o céu, você vê as estrelas, não é? Aqui é uma representação pálida das estrelas, mas é bonito. Agora dá uma olhada o original, a iluminação lá fora, de Deus. Se a luz é capaz de trazer um ambiente dessa forma, que dirá a luz bendita do Senhor. Então a cana trilhada ele não despreza. Ou seja, talvez você foi trilhado, talvez há áreas da tua vida, você tendo pouca idade, ou muita idade, ou média idade. Por mais que as pessoas dizem, a pessoa jovem não tem problema. Engano seu, é só você lembrar a tua juventude. Como tem conflitos, como tem dilemas, como tem apelos, como tem frustração o jovem, não é? Como é assediado. Se nós já maduros um pouco, devido às experiências, nós sofremos isso, que dirá os jovens que estão aí caminhando com seus sonhos, com seus desejos, né, com seus ideais, e muitas vezes é quebrado com decepções, com situações familiares, com sonhos às vezes abortados logo no começo. Mas aqui tem uma palavra para você e para mim e para nós, que ele não vai desprezar a cana trilhada, que sou eu e é você, que ele não vai apagar o pavio que fumega, que ele vai soprar o pavio que fumega e vai voltar a acender, porque Deus é um fogo consumidor. Dizem Hebreus que nosso Deus é um fogo consumidor. Se eu não me engano, lá no capítulo 10, versículo 29, se eu não me engano, lá diz que Deus é um fogo consumidor. Ele diz, horrível coisa é cair na mão de um Deus irado, que é um fogo consumidor. Deus é representado na Escritura Sagrada como fogo. O fogo é algo tremendo, algo sobrenatural. O fogo jamais se apaga enquanto houver lenha. Enquanto tiver material inflamável, o fogo está consumindo. Viu o que aconteceu nos tonéis aí da Petrobras, lá em Cubatão, em Santos? Ficou semanas o fogo ateado ali. Semanas. Gastaram bilhões, milhões, será, de litros de água do mar, espumas, química, e não apagava. Somente quando acabou aqueles tonéis que estavam incendiados, que eles tiveram condições de dominar o fogo. Há casos de fogo, às vezes na Califórnia, que lambe por meses aquela montanha. Na Austrália, no próprio Brasil, você vê alguns documentários quando tem incêndio na Amazonas, não é? Ou então em Pasto, em Canavial. Nós moramos aqui numa região canavieira, e de vez em quando tem a queima nos canaviais. Você vê as fumaças chegando, e você ainda teve a oportunidade de ver um canavial em chama. Parece que vai lamber tudo, e lambe tudo mesmo. O fogo, ele não tem controle, exceto quando falta algo para dar combustão a ele. O interessante é que Deus é representado como fogo consumidor. Dá uma olhada para você ver lá em Êxodo capítulo 2, só lembre disso, não precisa abrir agora, eu vou citar algumas coisas, você lembre. Lá diz que Moisés, quando chega atrás do deserto, no Monte Horebe, quando ele está fugindo do Egito, porque ele matou um egípcio, ele vai pastorear atrás, ele vai fugir atrás do deserto, e ele sobe no Monte Horebe, nas cadeias do Sinai, e um dos montes ali, ele vê um arbusto incandescente, ele vê uma sarça, que é um arbusto ressequido, um arbusto que prevalece no deserto, mas ele não tem beleza nenhum, arbusto, ele é como se fosse uma árvore seca, mas ele está afundado, as suas raízes lá no deserto. O interessante é que Moisés, quando olha para a sarça, ela está incandescente, ela está esbraseada, ela está inflamada, ela está ateada de fogo, e daquele meio daquele fogo, uma voz diz: Moisés, eu te envio ao faraó, e você vai libertar meu povo. O interessante é que Deus, ele quer agir através do homem, através de você, através da sua casa, através de mim. O interessante é que ele está dizendo: eu vou ser o fogo que vai atear dentro do seu coração, eu vou ser a chama que não vai se apagar enquanto você mandar material para mim. Enquanto você mandar material para Deus, o fogo dele vai continuar aceso dentro de você.
É algo interessante, quando você vê Jeremias, no capítulo 9, ele diz: Oxalá, quem dera. A palavra Oxalá na Bíblia significa quem dera. Oxalá, quem dera que meus olhos transformassem em lágrimas, eu choraria a ferida do meu povo. Ele estava chorando pelo povo que estava sendo destruído e ia ser atacado por Babilônia. E lá na frente ele diz assim: enquanto eu me calei, os meus ossos se inflamaram, e eu não pude ficar quieto, porque ele quis ficar quieto diante da circunstância, não ia mais falar, não ia mais pregar, não ia mais interceder. E ele diz assim: mas quando eu me calei, os meus ossos se incendiou. Era como se fosse um fogo entre os ossos dele. Ou seja, Deus é um Deus tremendo, e o fogo da presença dele, ele tocou você um dia, no dia que você ouviu o Evangelho. Aqui eu estou vendo pessoas que pelo menos parece que entregaram a sua vida para Jesus, e naquele dia que você entregou verdadeiramente a tua vida para Jesus, o fogo da presença de Deus vem morar em você, vem morar em você. Talvez as outras circunstâncias, por falta de material, o fogo está baixinho, está fumegando, está frigindo, está chiando. Quem já viu uma fornalha, ou então uma lareira, uma fogueira, quando ela está acabando, ou um fogão a lenha, quando está acabando o fogo naquele tição, ele começa a chiar, você escuta barulho do final do fogo. Talvez está chiando no teu coração, presta atenção, mas o Deus que nós servimos vai soprar outra vez em você, vai soprar de novo em você, vai soprar o fogo que ele ateou no seu coração. Mas para isso você tem que criar algumas estruturas, criar algumas bases dentro de você, para que a chama se acenda, ou então permaneça acendida, ou então acenda cada vez mais. Porque pense uma coisa: por mais que você já teve de Deus, Ele tem mais para te dar. Por mais que você já recebeu de Deus, Ele tem mais para você. Deus é infinito, Deus é uma chama inesgotável, Ele jamais se apaga. A Bíblia diz que todos que olharam para Ele não conseguiram contemplar o seu rosto, porque era mais luminoso do que o sol. Lá em Apocalipse capítulo 1, quando João tem uma visão do trono de Deus, ele vê todas as partes, vê os pés de Deus reluzentes como bronze, vê as vestes brancas como linho, vê um cinto de ouro no peito dele, ouve a voz dele como voz de muitas águas. Ele olha para os olhos de Deus, diz a palavra, era como chamas de fogo, era como chamas de fogo. E diz que o rosto dele brilhava mais que o sol na sua potência máxima. Esse dia eu fiz um teste de manhã, ali para o meio-dia, eu olhei um pouco para o sol. É impossível você fixar os olhos no sol, é impossível, é impossível. Você tem que colocar uma abrografia, um plástico grosso, ou mesmo em seu filme, para você olhar o contorno do sol. Amado, Deus, Ele é representado pelo fogo da Escritura Sagrada. Em Malaquias, Ele é representado como o sol da justiça. Ou seja, eu quero que você entenda: o sol, ele aquece, o sol faz germinar, o sol dá a fotossíntese, o sol, ele faz reverdecer a flora. O sol é necessário, até no mar é necessário o sol. Ou seja, o sol, ele é a fonte de vida. Mas só que ele não é a origem da vida, porque tem alguém que fez o sol, e é o nosso papaizinho, é o nosso pai, o nosso Criador. Se ele fez essa bola de fogo incandescente, que o homem não consegue contemplar, as explosões do sol é fabuloso. Bombas de hidrogênios não se compara às explosões que dão todo o tempo no sol. E diz o cientista que ele ainda não está na operação máxima dele ainda. E quando ele estiver na operação máxima dele, ele vai expandir 7 vezes mais. Dá para você pensar o sol expandido 7 vezes mais? Dá para você imaginar?
Na Índia estava dando 50 graus, morreu pessoas. 50 graus. Nós não aguentamos 40. Para você ter uma ideia, Deus ele é representado pelo sol da justiça. O fogo que jamais se apaga. E quando eu olho a Bíblia Sagrada, quando Deus ele vai manifestar para o povo de Israel, quando ele chama os levitas, como ele chama Arão, para se tornar sacerdote, uma família sacerdotal, e ele apresenta o fogo como algo que vai consumir a oferta. Ele apresenta o fogo como algo que vai consumir aquilo que é apresentado diante do altar, representando ele próprio. E aqui em Levítico capítulo 10, me chama a atenção quando eu vejo esse texto aqui. Levítico, capítulo 6, perdão. Capítulo 6 de Levítico. O 10, 9 a gente vai olhar depois. Aqui no capítulo 6 você vai ver, quando ele estabelece o ministério, a lei do holocausto. A palavra holocausto significa aquilo que sobe. Holocausto, você lembra do massacre dos judeus, você lembra do massacre dos nossos irmãos judeus na Segunda Guerra. Mas holocausto era algo que subia a Deus. Eu quero que você compreenda, a minha vida e a sua vida tem que subir a Deus. A nossa vida tem que subir como um aroma suave às narinas de Deus. O teu altar, o teu coração, os teus pensamentos tem que subir a Deus como um aroma agradável. Porque o fogo vai testar todas as coisas. Em Coríntios capítulo 3 declara que a obra de cada um vai ser julgada pelo fogo, vai ser provada pelo fogo. Quem construiu com ouro, com prata, com bronze, quem construiu com madeira, com palha, com feno, diz a Bíblia que o fogo vai provar todas as obras, se foi feito com excelência, se foi feito realmente com entrega, de coração. Porque às vezes nós fazemos coisas e nós não colocamos o coração. Às vezes nós casamos e não colocamos o coração no casamento. Às vezes nós trabalhamos e não colocamos o coração no trabalho. Quando eu digo coração, é você colocar dedicação. Porque o primeiro mandamento declara que é para você fazer com dedicação a Deus. Você veio servi-lo, você veio adorá-lo, você está oferecendo a Ele alguma coisa. E o fogo da presença dEle vai testar que tipo de material você está mandando. Porque muitas vezes nós mandamos palha para Deus, muitas vezes nós mandamos lenha para Deus, muitas vezes nós mandamos feno para Deus e chega o caminhão vazio. E às vezes nós mandamos algumas coisas, bronze, e às vezes chega algum resíduo. Às vezes nós mandamos prata, chega um resíduo maior. Mas quando nós fazemos com mais dedicação, é como se subisse ouro para Deus. Ouro é outro símbolo da presença de Deus. Deus é um Deus que Ele manifesta com símbolos. Eu descobri recentemente que a cor predileta de Deus, quem sabe a cor predileta de Deus? Branco? Quem acha que é branco? Quem acha que é outra cor? Amarelo? Amarelo? Quem mais? Vermelho? Dourado? Dourado, Thalita. A cor predileta de Deus é azul. Quando Ele manda os homens vestir as roupas deles no Velho Testamento, diz que é para colocar uma franja azul na borda do saiote deles, para lembrar a aliança que Ele tem com Deus, o céu. Ou seja, o azul é a cor predileta do Pai. O céu não é vermelho, é azul. O azul é a cor predileta de Deus. Deus tem predileção, Deus tem gosto. Deus tem gosto. Eu não pintei de propósito, eu não sabia disso, eu descobri depois. Não, é sério, eu descobri depois que a cor predileta de Deus é azul. Quando Ele faz aliança com o homem, quando Ele estabelece com Moisés e diz: olha, não colocar a roupa de homem em mulher, nem de mulher em homem. A diferença da roupa do homem no passado era apenas a franja azul. O saiote da mulher era mais comprido e não tinha franja. E o saiote do homem tinha uma franja azul, que representava a aliança que ele tinha com o céu. O interessante que eu vejo aqui em Levítico capítulo 6, uma outra ilustração sobre
nós como altar de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 8 a seguir. Então o Senhor convocou Moisés e orientou, dizendo: ordenarão os seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Diga, manter aceso. Versículo 10: o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua. Levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. O 11, todos leiam. Porá outras. Levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O 12. O fogo, pois, arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Diga, em ordem. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacífica. O 13, todo mundo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Jamais deverá ser apagado. O interessante é que quando acende esse altar aqui, eles não deixaram apagar durante eles caminharam no deserto. Eles preservavam aquela chama que foi acesa. E eu vou te mostrar na palavra de Deus que quem acendeu esse altar primeiro foi Deus. Não foi você que amou Deus primeiro, foi Ele que te amou. Não foi você que buscou Ele primeiro, foi Ele que te buscou. Ah, eu amo a Deus, Ele te amou primeiro. Ele buscou você primeiro. Ele deu o primeiro passo na reconciliação. Adão e Eva, nossos pais, viraram as costas para Deus. Toda a humanidade está debaixo desse pecado. Toda a humanidade. As crianças que nasceram, que vão nascer, estão debaixo desse pecado. Mas quando a pessoa cresce, ela tem uma oportunidade de ouvir a voz do Senhor chamando: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso. Encontrarei descanso. Quantas pessoas cansadas em nossos dias? Quantas pessoas cansadas, e às vezes oferece para Deus o cansado, oferece para Deus o coxo, oferece para Deus aquilo que não tem valor nenhum. Davi declara lá em Crônicas 29, como eu posso oferecer a Deus algo que não me custe? Como eu posso oferecer a Deus algo que não custa nada? O interessante é que queriam oferecer para Davi o monte, queriam dar a lenha para Davi, queriam dar os bois para Davi, o Araúna, que era o dono da montanha de Moriá. Ele chega e diz para aquele homem, para Moriá, para Araúna, diz assim: escuta, eu não posso oferecer para Deus algo que não me custa. Eu vou perguntar para você, preste atenção: você já deu algo para Deus que lhe custa? Custa você vir à igreja? Você acha que custa? Oi? Custa para você? Talvez alguém vai dizer: ah, pastor, é muito pesado vir na igreja. Então esse é o teu melhor para Deus, é vir na igreja? Custa para você acordar cedo e falar com Ele? Custa você falar do amor de Deus para os seus parentes? O que custa para você? Ali está dizendo o que te move. Eu vou perguntar o que te custa. Porque às vezes você está oferecendo para Deus algo que não custa nada. Ah, vou tirar uma hora, vou lá ouvir a palavra, vou adorar uma boa música, uma boa canção. E às vezes você não percebe que aqui está sendo plantado e colhido lenhas para acender uma fogueira para Deus, um altar para Deus. Aqui está sendo colocado lenhas, cada um com o seu graveto, no altar dele. E eu tenho certeza, assim como ele acendeu esse altar aqui, ele vai acender o altar nosso nesses dias. Ele vai acender o altar seu mais uma vez. Mas move para esse altar, move o teu coração. Eu vou lhe fazer uma pergunta: lenha molhada pega fogo? Ela só faz fumaça.
Às vezes você está molhado, cheio de razão própria, cheio de autopiedade, cheio de autocomiseração. Olha o que fizeram comigo, eu não mereço ser tratado assim. Olha, eu sou tão bom e estou sofrendo. Você está encharcando a tua lenha, e não vai ter como Deus acender essa lenha. É preciso você secar essa lenha, esvaziar de si mesmo. Eu já peguei lenhas em montanhas para a gente levar para casa, para fazer fogo no fogão a lenha, e às vezes chegava aquela lenha molhada, a gente colocava a lenha molhada perto do fogo, não colocava diretamente no fogo, colocava do lado do fogão, e o calor daquele fogão secava aquela lenha. Eu tenho uma notícia para você que está encharcado. Você está do lado de lenhas acendidas. Você está do lado de lenhas acendidas se você estiver apagado. E ela vai secando você gradativamente. E vai chegar uma hora que vai ser tirado toda essa água do desânimo, aquela água do fracasso, e você vai começar a se incendiar para Deus. Você vai começar a ter paixão para o Senhor. Você vai começar a ter desejo de declarar que você o ama. Ninguém vai falar para você falar, eu amo o Senhor. Você mesmo vai falar com a tua boca, eu te amo, Senhor. Ah, como eu te amo, Senhor. Porque quando você está aquecido por Deus, você fala para Ele. Mas quando você está encharcado com as coisas do mundo, você só pensa nas coisas do mundo. Eu tenho que pagar isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que negociar aquilo, eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me dar bem na faculdade, eu tenho que dar bem no meu trabalho. Tudo isso faz parte, mas são águas que pode apagar, ou pode fazer você chiar, como uma madeira encharcada. Deus quer que você seja uma madeira seca diante dele, para que possa ele atear fogo, e as pessoas olhar como olhavam aquela sarça, e vão dizer que coisa maravilhosa. Moisés, quando olha para aquela sarça, ele fala, que coisa espantosa. Diz que ele ficou admirado, diz que ele ficou amedrontado, diz que ele ficou estupefado, diz que ele ficou admirado, diz que ele ficou de uma maneira extasiada. Ele diz, que coisa maravilhosa, eu vou chegar perto daquilo ali. Assim pessoas vão olhar para você e vão ter desejo de aproximar de você, e não de afastar de você. Às vezes as pessoas se afastam da gente, porque a gente está encharcado com os eu da vida. Eu. O único eu que tem que estar na tua vida é o grande eu sou. Eu sou a porta, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou o que te sara, eu sou o que te guia, eu sou o teu grande pastor, eu sou o que sou, eu sou aquele que vai à tua frente, eu sou aquele que te fiz, eu sou aquele que te gerou, eu sou aquele que vou te levar para a eternidade, eu sou aquele que vai julgar toda a carne nessa terra, eu sou o todo-poderoso, o grande El Shaddai, o grande eu sou, só tem que aparecer ele. E aqui diz que toda manhã tinha que juntar a lenha, toda manhã. O interessante é que o sacerdote tinha que juntar a lenha. E aí você diz, então é o pastor que tem que juntar a lenha. Aqui não está dizendo que é o pastor. Sacerdote na Bíblia dá a entender um reino sacerdotal. Nós somos os sacerdotes. Como sacerdote da igreja, eu tenho que pilhar a igreja, sem dúvida nenhuma. Mas você é um sacerdote no teu dia a dia. Você é sacerdote para o teu filho, para a tua filha. Você é sacerdote para os seus amigos. Você é sacerdote no teu trabalho, e você tem que pôr em ordem a lenha. A tua vida tem que ter ordem. A tua vida não pode ser uma desordem. Já percebeu que desordem gera desordem? Perceberam como está pintadinho, como mudou a cara? Sim ou não? Está mudando, olha que beleza. Ordem, ordem. Diga assim, Deus opera na ordem. Diga para alguém, não dê desordem. Diga assim, ordena a sua lenha diante do altar do Senhor, porque o fogo está para descer. Diga, a chama de Deus está para acender mais uma vez. Diga, se acende mais uma vez. Ou então aumenta mais a chama, Senhor. Diga para alguém assim,
Que Deus possa aumentar a chama em você nessa noite. Ou seja, a ordem, ela vem antes de Deus operar. A Bíblia diz que Deus pôs em ordem para depois ele começar a fazer as coisas do universo. Diz que a terra estava em desordem, estava um caos. Quando ele diz haja luz, ele pôs em ordem. E aí ele começou a resolver os problemas do cosmos. E aí ele começou a resolver os problemas da terra, que tinha trevas. E aí ele começou a criar os animais, criar as árvores, os luminares. Diga assim, para se criar alguma coisa, tem que pôr em ordem primeiro. Você quer criar o quê? O que você deseja criar? Não desejo criar nada, pastor. Pelo contrário, você está sempre criando alguma coisa. Ou você está criando ordem, ou você está criando desordem. E desordem atrai trevas. Desordem atrai demônios. Ordem atrai Deus. Ordem atrai anjos. A Bíblia diz que os anjos são ministradores daqueles que herdam a salvação. Eles trabalham para você, trabalham para a igreja. Os anjos trabalham para nós. Nós não temos que servir aos anjos. Nós servimos o Deus dos anjos, que é o Todo-Poderoso e nosso Pai. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Ele deseja que você amontoe essas lenhas diante dele. Coloque em ordem a tua vida de oração. Coloque em ordem a tua vida de jejum. Coloque em ordem o teu devocional de leitura bíblica. Eu fiz um propósito e foi interessante. Eu não liguei a televisão, na sexta-feira. Ninguém sabia, na minha casa não sabia. Eles fizeram o que tinha que ser feito, o jejum delas. O meu era a televisão, eu desliguei ela. Eu consegui ler Romanos, eu li outras cartas, eu meditei outros livros. Ou seja, eu percebo que se nós abrirmos mão de certas coisas, que são boas, são agradáveis, mas não são perfeitas, por um determinado tempo, é o modo de você ajuntar lenha, é o modo de você pôr em ordem algumas coisas da sua vida. Às vezes nós queremos que Deus intervenha na nossa casa, intervenha no nosso coração, intervenha na nossa vida financeira, intervenha na nossa vida espiritual, intervenha no nosso ministério, mas sem ordem Deus não pode operar. Não pode operar. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 14, se a trombeta tocar em sonido incerto, ninguém se prepara para a guerra. Antigamente se tocava uma trombeta, e esse toque da trombeta seco era para juntar o povo para a guerra. 2 toques era para o povo dispersar. E Paulo está dizendo em Coríntios 14, se eu não me engano, versículo 10, que se a trombeta tocar um sonido incerto, ninguém se prepara para a guerra. Se a voz for incerta na casa, não tem ordem na casa. Se a voz for incerta no trabalho, não tem prosperidade no trabalho. Dá uma olhada nas empresas que prosperam aí fora. Elas têm uma ordem. Isso é uma lei de Deus. Até o ímpio, sem saber o temor de Deus, mas ele guarda essa lei da ordem, ele é abençoado. Até o incrédulo que não conhece o sacrifício de Jesus como você conhece, às vezes ele é bem sucedido porque ele cumpre um princípio de Deus, de pôr em ordem a sua vida. Já percebeu que para você ter uma vida de oração é trabalhoso? Já percebeu? Já percebeu que para você ler a Bíblia é trabalhoso? Já percebeu? Já percebeu que para você focar numa mensagem é trabalhoso? Já percebeu que para você guardar uma mensagem de Deus dá trabalho na sua mente? Ou seja, juntar lenha dá trabalho. Eu me lembro com os meus irmãos mais velhos, a gente ia para a montanha, alta mesmo, e cada um trazia um feixe de lenha. Fazia chuva, sol, a gente tinha que buscar lenha. Passávamos em cima de cobra, víamos aranha, escorpião. Quantas vezes eles traziam lenha para casa, tinha bicho no meio da lenha. Ou seja, buscar lenha dá trabalho, é perigoso. Não pense que você vai ser inflamado de Deus, preste atenção. Se você não tiver um sacrifício da sua parte, um holocausto da sua parte, você vai fazer algo subir para Deus. Olha o que diz o texto, colocar a ordem todo dia. E o interessante é que ele coloca aqui,
e o fogo não se apagará. O interessante, quando ele põe em ordem isso aqui, no capítulo 9, você vai ver de onde veio o fogo. Ele tem todo um processo até o capítulo 9. Ele unge a orelha dos homens com sangue. Deixa o Sirineu ali tranquilo, olhe para mim. Ele unge a orelha direita do sacerdote, ele unge o dedo direito do sacerdote, ele unge o dedão, o polegar do sacerdote com sangue, depois ele unge com azeite. O que é isso? Representa o sacrifício de Cristo e depois o Espírito Santo. Não tem como eu receber mais do Espírito Santo se eu não me apropriar do sangue de Cristo, do perdão de Cristo. Não tem como você ser cheio do fogo de Deus se você não ser banhado pelo sangue de Cristo, perdoado pelo sangue de Cristo. É preciso você olhar para a cruz e extrair de lá o teu perdão. É preciso você se prostrar diante da cruz, se quebrantar, porque ali você é perdoado, ali você é restaurado, ali você é reconciliado, ali você é feito filho, ali você é feito cidadão do céu, ali você é eleito de Deus, ali você é escolhido de Deus, ali você é agraciado pela presença de Deus, ali você é tocado pela misericórdia de Deus, ali o amor te encontra, ali o santo abraça o profano, ali o puro abraça o impuro, ali o justo abraça o injusto. Sou eu e é você e é nós. Na cruz nós somos perdoados, na cruz nós somos inseridos na família de Deus, na cruz nós somos inseridos na presença dele, no altar dele. E o interessante é que depois pegava o azeite e ungia as orelhas direita, dedão direito e o polegar direito, com azeite, que representa o Espírito Santo. O Espírito Santo só veio quando Jesus foi subido aos céus. O Espírito Santo só veio à terra quando Jesus consumou a sua obra e ressuscitou, andou 40 dias na terra, e ele foi subindo com as nuvens, lá em Atos 1 diz, e quando ele olha para os discípulos, diz: olha, varões, os anjos dizem para ele: olha, varões, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, voltará um dia e vai reger a terra. E Jesus havia dito: mas ficai em Jerusalém, até que do alto serás revestido de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Recebereis poder, recebereis fogo, recebereis a minha presença plena. E o Espírito Santo desceu. Diga assim: o Espírito Santo já está na terra. Diga: ele não vai descer de novo. Diga: ele já está na terra. Diga: eu não preciso pedir. Diga: eu só posso receber. Diga assim: eu não preciso pedir mais, que ele desça sobre mim. Diga assim: é só receber, é só abrir o coração, é só abrir o coração e dizer: Senhor, eu recebo do teu Espírito, eu recebo da tua chama, eu recebo do Senhor na minha vida. Quem já ganhou presente aqui e não desembrulhou? Como é terrível aquele amigo secreto no final de ano, né? Cada um fica com aqueles presentes, você fica com curiosidade de saber o que você ganhou, e você leva para casa e não abre. É isso que você faz? O que você faz? Diga, mais. O que você faz? Se você não abrir, você não pega o presente. O Espírito Santo é o presente do céu para você. O Espírito Santo é o fogo do Deus vivo em você. O Espírito Santo é o próprio Deus em você. O Espírito Santo é o Deus eterno habitando dentro de você. É o fogo inextinguível, é o fogo que jamais se apaga. Até a pessoa que afasta do Senhor ainda fica fumegando aquela fumacinha. Eu não sei quando ele vai sair daquela pessoa. Eu não posso precisar que qual nível de pecado você vai fazer, o Espírito Santo vai sair. Mas eu acredito que depende do tipo de níveis de entrega para o mundo. O Espírito Santo se entristece e ele é retirado da pessoa. Eu não sei a que ponto chega, mas chega.
Mas até chegar a esse ponto, ele fica fumegando, ele fica, sabe, chiando dentro da gente, e dizendo: eu quero acender mais em você, eu quero acender de novo a paixão por mim, eu quero acender de novo o desejo de consagrar a mim, eu quero acender em você o desejo de se limpar desse pecado, eu quero acender em você o desejo de viver uma vida pura nessa terra, eu quero acender em você o desejo de buscar a minha face, de chorar na minha presença, de cantar o meu nome, porque Deus é a única pessoa capaz e de direito de exigir adoração. O teu filho não pode exigir adoração de você, o teu marido não pode exigir adoração de você, pastor nenhum pode exigir adoração de você, homem nenhum na terra pode exigir adoração de você. Você foi feito exclusivamente para louvor da glória do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Você foi feito para adorá-lo, não só no ambiente desse, mas em todo o tempo. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Diga assim: altar. Quem tem coração, bate no coração. Diga assim: altar. Diga: esse é o altar que vai atear, que já ateou e não vai se apagar. Mas para você não levar para o lado emocional nem sentimental, o altar é o teu homem interior, é o teu entendimento, é a tua vontade, é as tuas emoções, é o teu desejo, é tudo que você é por dentro. Não é o músculo coração, mas é essa centelha que um dia brilhou, um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, que o diabo jogou um monte de lixo e ficou obscuro essa imagem, mas Jesus veio e lavou isso. O Espírito Santo está tirando o lixo e está aparecendo de novo a imagem de Deus em você, está aparecendo de novo a semelhança de Deus em você. As pessoas estão olhando para você e estão vendo Deus em você, estão vendo Jesus através de você. Todo ser humano foi feito à imagem de Deus, mas nem todo ser humano demonstra essa imagem, porque se acumularam um monte de lixos, do pecado, das orgias, dos vícios, e sujou a imagem. Diga para alguém: sujou a imagem. Diga assim: mas o sangue de Jesus me lavou. Diga assim: me lavou. Quem se sente lavado pelo sangue? Quem se sente lavado pelo sangue, perdoado pelo sangue, é questão de fé, é questão de fé. Apropria do perdão, apropria da purificação que o sangue dá. Apropria, toma posse. Não deixa o diabo dizer que você não é perdoado, não deixa o diabo colocar na sua mente que você não é purificado. Você foi purificado na cruz, está sendo purificado através do Espírito Santo. Uma vez você foi salvo na cruz, e você está sendo salvo agora através do Espírito Santo, moldando a tua vida à imagem de Jesus. Diga assim: eu fui salvo em Cristo, estou sendo salvo por Cristo, e serei salvo por Cristo no final. Ou seja, é um processo que você está passando. O Espírito Santo habita em você, e Ele está queimando a palha do pecado. Quando você atém um fogo, o que o fogo faz? Ele lambe a madeira, ele queima a palha, ele limpa um campo. Os fazendeiros fazem isso, eles queimam o pasto para que o pasto viva de novo. Quero que você tenha na ideia um pasto pegando fogo. Eu estava no encontro uma vez, e os irmãos jogaram um rojão, explodiu o rojão e queimou aquele capim. E aquilo lambeu a terra de tal forma, eu tenho gravado isso, vou trazer para vocês verem, mas lambeu o pasto, e tivemos que chamar os bombeiros. Enquanto os meninos estavam sendo ministrados, nós encontreiros estava lá batendo, tentando apagar o fogo. Gastamos todos os extintores dos carros e não apagamos o fogo. E aquela fumaça entrando no nariz, a gente passando mal, e de repente tivemos que ligar para os bombeiros. Os bombeiros foram até lá e apagaram o fogo aqui em Sumaré. Foi algo tremendo. Diga assim: quando o fogo pega, não tem como apagar. Diga assim: não tenha medo. Diga assim: Deus é gentleman,
é cavalheiro. Diga assim, ele é educado. Eis que estou à porta, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, e ele sairá e achará pastagem, achará provisão, achará intervenção, achará livramento, achará cuidado na sua caminhada. E aqui ele diz que o fogo vai atear. E aqui em Levítico 9, eu descobri quando foi acendido esse fogo. Esse fogo, a primeira vez do tabernáculo que foi aceso, e permaneceu aceso durante a peregrinação. Enquanto eles peregrinaram, esse fogo permaneceu aceso. Eles acendiam o candelabro, eles acendiam o altar, onde se sacrificavam os animais, onde se apresentavam as ofertas que o povo ofertava no deserto. Olha o que diz aqui no capítulo 9, versículo 23. Alguém leia alto. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação quando saíram, abençoaram o povo. A glória do Senhor apareceu a todo o povo. Olha só, a minha versão diz na tenda do encontro. Aqui diz: e Arão e Moisés entraram na tenda do encontro, ou tenda da congregação. Congregação significa estar alinhado, estar unido a alguém. Congregar, ou seja, se envolver com um grupo, participar da vida de alguém. Eu quero congregar com você. Eu congrego com a Valdenice e a Lídia como família. Eu congrego com os irmãos aqui como família de Cristo. E eu congrego com Cristo em Deus. Eu estou unido a Ele, eu estou junto a Ele, eu estou apegado a Ele, eu estou ligado a Ele. Aqui diz que Arão e Moisés entraram na tenda do encontro, e diz a Bíblia que a glória do Senhor se fez presente. Aonde a glória de Deus se faz presente? No encontro com Ele. Quando você encontra Ele. E aonde você encontra Ele? No altar. Que altar? O altar de sacrifício. Naquele momento que você se lança a Ele, naquele momento que você chora a Ele, naquele momento que você o louva, naquele momento que você canta louvores a Ele, naquele momento que você suplica a presença dEle, naquele momento, no jardim. Por que Deus fez um jardim, irmãos? E pôs o nome de Éden. Éden significa lugar da presença de Deus. Éden não era somente um lugar geográfico, não. Éden era um lugar para ser feito em todos os lugares que Adão e Eva fossem. Quando Deus fez aquele jardim, Ele estava criando um protótipo. Quem sabe o que é protótipo? Me ajuda aí. Um esboço feito primeiro. O que mais? Uma maquete. Não é? Quem já viu, por exemplo, aqueles condomínios que tem prédios pequenininhos, em escala pequena, já viram? Ali você vê como vai ficar, ali você vai ver. Deus, Ele fez essa maquete primeiro com Adão e Eva, porque Ele queria que toda a terra fosse um jardim do Éden, fosse um lugar da presença dEle. A glória de Deus só se manifesta quando você tem um ambiente preparado, e o ambiente preparado é um jardim. O ambiente preparado é um lar onde você amontoa gravetos para incendiar para Deus, onde você faz altares para Deus. Abraão fez lugares, ele fez altares onde ele foi. O que ele estava fazendo? Jardim do Éden, onde ele fosse. Jacó fez isso, Isaac fez isso, Débora fez isso, Ana fez isso, Paulo fez isso na cadeia. Ele estava preso, ele fez o jardim do Éden ali. O jardim do Éden é lugar da presença de Deus. Eu vou lhe fazer uma ilustração. Aonde o peixe sobrevive, aonde o peixe tem desenvoltura, aonde o peixe manifesta a sua glória de nadar, aonde? Aonde a ave manifesta a sua destreza de voar, aonde a ave exibe a sua glória máxima. Um passarinho dentro de uma gaiola exibe a glória máxima. Um peixe no aquário, ele exibe a sua glória máxima.
Oi? Se você estiver dentro da água, você exibe a sua glória máxima? Hã? Se jogar uma pessoa no oceano, no meio do oceano, essa pessoa vai nadar bem? Hã? Ela pode nadar uns quilômetros, se for um bom nadador, mas ela não é natural dali. Diga assim: a glória do homem é na terra, dominar a terra. Quem está compreendendo? Ele vai ter um barco, ele vai andar sobre o mar, mas eu digo na água, no componente água. Diga assim: a glória de cada indivíduo é manifestada no ambiente próprio. Um ambiente próprio para você manifestar sua glória é na presença de Deus, onde você expõe tudo que você é diante dele, onde ele revela a glória que ele pôs em você. Ele pôs uma glória dentro de você, ele pôs um poder dentro de você. Aliás, ele se colocou dentro de você, ele está enclausurado dentro de você, ele está aprisionado dentro do seu coração. Talvez ele está entulhado com um monte de coisas, e ele está lá no fundo gritando: ei, deixa eu manifestar através de você. Ei, deixa eu incendiar através de você. Ei, deixa eu inflamar a sua casa através de você. Ei, deixa eu fazer criações através de você. Ei, deixa eu abençoar vidas através de você. Ei, deixa eu fazer criações através de você. É através de mim e de você que Deus quer exibir a glória dele. Você foi feito para a glória dele. Você tem um propósito de vida, é manifestar a glória dele. E para isso você tem que incendiar. Para isso você tem que ter se arder com Deus. Fogo fala de fervor. Quando você ferve uma água. Eu vi uma ilustração do Reinhard Bunke. Ele diz assim que mosquito não pousa em fogão acendido. Se o fogão estiver acendido, a mosca não pousa. Mas se o fogão estiver apagado, ele pousa. Diga assim: está acendido, meu irmão? Diga assim: vamos nos acender, meu irmão? Diga assim: tem mosquito vindo aí, já tem demônio vindo aí. Diga assim: acende a boca. Acende a boca diante de Deus, porque ele vai soprar o pavio que fumega. Ele vai consertar a cana trilhada, ele vai fazer um instrumento de louvor, ele vai fazer você atear um fogo para ele, porque veio dele, tudo por ele e tudo para ele. São todas, você é dele, você é para ele. Olha o que diz no versículo 14, 24, leia comigo. De repente, como é que está a sua Bíblia aí? Está de repente ou como é que está? Saiu fogo da presença e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disto contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo, alegria, louvor, e todos prostraram com a face por terra. A minha versão diz: de repente, uma chama poderosa consumiu o holocausto. É a mesma palavra que é usada em Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, diga assim: de repente. Você pode ser acendido, meu irmão. Diga assim: de repente. Pode atear fogo no seu coração. Diga assim: de repente, a tua vida pode ser mudada. Diga assim: se tem lenha para ser queimada, tem fogo para ser derramado. Diga assim: se tem lenha para ser colocada no altar. Diga assim: se tem disposição para colocar em ordem a vida, tem fogo para queimar esse sacrifício. Tem chama para descer do céu, tem labaredas para vir sobre a nossa vida. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, irmão. Eu acredito que Deus pode nos inflamar de repente, mas Ele tem um processo. Você viu que no capítulo 6 eles ordenaram a lenha, só no capítulo 9 veio o fogo. Interessante, né? No capítulo 6 ele fez toda a parte do homem. Eles escolheram a lenha, eles colocaram em ordem a lenha, eles arrumaram a lenha, arrumaram a roupa, tecido arrumado, para não ver a nudez, calção de linho, veste de linho, colocou toda essa indumentária
de sacerdote, ordenou a família, e diz a Bíblia no capítulo 9, que quando Moisés entra na tenda do encontro, quando Arão entra na tenda do encontro, a glória do Senhor se faz presente. É como se Deus estivesse dizendo: esse é o ambiente que eu gosto de me manifestar. Este é o ambiente que eu gosto de me manifestar, de me apresentar. Assim como um peixe se exibe a glória dele na água, assim como um pássaro exibe a sua glória voando, porque o ambiente, o território onde eles estão, foi feito para eles mostrar o potencial deles. Você só vai exibir o teu potencial, presta atenção, na presença de Deus. Você só vai conhecer quem você nasceu para ser, é na presença de Deus. Você só vai descobrir o que você nasceu para fazer, é na presença de Deus. Você só vai se tornar aquilo que você nasceu para ser, quando você tiver um encontro e permanecer encontrado com Ele. Por que tem momentos que você se acende mais e depois você se apaga? Sabe por quê? Porque você se ausenta da atmosfera que Ele preparou. Deus, Ele tem uma atmosfera que Ele se agrada. Deus, Ele tem uma atmosfera que atrai Ele. Levítico 10 diz o seguinte: que Deus se manifesta onde Ele é celebrado, Deus se manifesta onde Ele é desejado, Deus, Ele se alegra aonde Ele é buscado. Deus não vai se exibir para quem não se importa por Ele. Ah, eu não sinto Deus, pastor, Deus não fala comigo. Mas você já preparou a lenha para Ele? Você já fez algo para Ele que lhe custou? Diga assim: se eu quero algo que eu nunca tive, eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz. Diga assim: se eu quero alcançar um lugar que eu nunca fui, eu tenho que criar uma estrutura que eu nunca tive. Quem está compreendendo? Ah, eu quero viajar para Campos do Jordão. Você vai ter que juntar dinheiro, vai ter que comprar roupa de frio. Ah, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Ah, eu quero viajar, eu quero fazer isso, aquilo. Você tem que ter um preparativo para alcançar aquilo lá. Quem está compreendendo? Diga assim: Deus é um lugar onde eu quero habitar, onde Ele deseja que eu habito. É como se você estivesse dentro dEle, guardado por Ele. Diga assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando se acende um fogo, os animais peçonhentos não chegam. Quando você acende um fogo numa mata, as aranhas não aproximam, as cobras não aproximam, os mosquitos não aproximam, porque o fogo espalha as pestes peçonhentas. Quem está compreendendo? Diga assim: o fogo aquece, o fogo brilha, o fogo ilumina. Diga assim: o fogo assa, produz alimento, prepara o alimento. Quem está compreendendo? Diga assim: o fogo não pode apagar. Diga: o pavio que fumega, o Senhor não despreza. Ele sopra, Ele ateia o fogo em meu coração. Só pode acender quem arruma as lenhas. Quem arruma as lenhas. Eu não posso oferecer para Deus algo que não me custa. Eu tenho que oferecer para Deus algo que me custa. Quer um exemplo? Você está cansadão, está arrebentado, e você fala: mas eu vou buscar a face de Deus. Você está triste, decepcionado, frustrado, as coisas não aconteceram como você deseja, e você fala: eu vou louvar o Senhor. Você tem perdas, e você chega para Deus e fala: Senhor, nu eu vim e nu eu vou voltar. Jó fez isso. Jó juntou lenhas para Deus. Ele tinha todo o direito de blasfemar, ele tinha todo o direito de ofender a Deus, porque ele perdeu tudo. Ele fala: nu eu vim e nu eu vou voltar. Diga assim: quando eu aprender a oferecer a Deus aquilo que me custa, Ele vai me dar aquilo que Ele deseja me dar, que é a presença dEle. Pastor, mas eu sou salvo. Tudo bem,
Mas a presença dele tem graus, a presença dele tem níveis, a presença dele é como um fogo, tem chama pequena, tem chama grande, tem uma chama, por exemplo, de uma lâmpada, tem uma chama de uma vela, e tem uma chama de uma fogueira, tem a chama de um fogareiro, tem a chama de um incêndio, e tem a chama do sol, e acima disso tem a chama de Deus. Quem está compreendendo? Eu queria que o Luan viesse, vamos adorar o Senhor aqui, vem cá. Vem cá, Thalita, vamos adorar o Senhor.